Fala galera, no início desse ano a Cisco alterou sua trilha de certificações. Isso acabou gerando muitas dúvidas. Bom, nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouco de como as coisas ficaram. Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é onde que a gente consegue obter as informações mais precisas, né? Nada melhor do que o próprio site da Cisco para a gente poder buscar essas informações. O site correto é cisco.com/go/certifications. Acessando esse site, a gente vai conseguir obter todas as informações referentes às certificações da Cisco e às suas trilhas de certificação, né? Então aqui a gente tem diversas informações, né? Então tem alguns tópicos aqui, certification, exames, catálogo de treinamento e alguns recursos de aprendizagem, né? Alguns já conhecidos como Network Academy, o Learning Network. Então tem diversas informações aqui nesse site, tá? Sobre as trilhas, né? Acabou reduzindo bastante. Antes a gente tinha basicamente uma trilha para cada especialização, vamos dizer assim. A nível de associate, a gente tinha CCNA de segurança, CCNA de design, CCNA data center e diversas certificações de entrada. O que a Cisco fez foi consolidar, né, deixar o CCNA, né? Então acabou aquele monte de CCNA, agora a gente tem apenas o CCNA, deixou ele enxuto para que o profissional esteja pronto mais rapidamente para o mercado, porque até então a reclamação era de que era um treinamento muito longo, muito extenso para uma certificação de entrada. Então a Cisco deu uma enxugada no CCNA para poder facilitar esse acesso dos profissionais ao mercado. Bom, isso aí é um outro tema que a gente pode tocar em um outro vídeo. Basicamente, os níveis eles não se alteraram. A gente tem um nível de entrada, o nível Associate, um Professional, um Expert e um Arquiteto. O nível de entrada ele teve uma pequena alteração porque até então o nível de entrada era pela certificação CCENT, que era a metade do conteúdo do CCNA. Então a gente tinha o CND1 e tínhamos o CND2. E o CCENT ele cobria basicamente o CND1. A Cisco está colocando como uma certificação de entrada o CCT. O CCT ele não tem equivalência com o CCENT, né? O CCT ele está muito mais para um nível técnico do que para um analista, né? Então, assim, se a gente for abrir aqui o blueprint e ver quais são os tópicos cobertos no CCT, a gente vai reparar que ele está muito mais relacionado com um profissional mais técnico do que um profissional analista. No nível associate, restaram apenas 3 certificações. O CCNA, conhecido de todo mundo, o CyberOps Associate, que trata, né, das questões de segurança, e o DevNet Associate, que é um track novo que a Cisco está inserindo, que é a questão da programação para rede. Então a gente está falando aqui de desenvolvimento para operação, né, ou como muitos chamam de DevOps, por exemplo. No nível profissional, aí sim a gente tem o que a gente chama das especializações, traduzindo de uma maneira mais fácil de entender. Então aqui a gente tem os níveis profissionais de desenvolvimento, aí aparece o CCNP Enterprise, que é para as redes corporativas, tem o CCNP Collaboration, que envolve toda a questão de comunicação, seja por voz, vídeo, enfim, colaboração de uma forma geral. A gente tem o CCNP Data Center, o Security e o Service Provider, refletindo nos níveis Expert a mesma estrutura do profissional. Uma grande novidade que a Cisco implementou foi não existe mais pré-requisito para nenhum nível. Isso já acontecia para o Expert, né? Então se você quisesse fazer o CCIE, você já poderia fazer a prova direto. Hoje a Cisco ela removeu esse pré-requisito de todos os níveis. Então isso quer dizer que se você quiser fazer uma certificação a nível professional, você pode fazer diretamente sem a necessidade de fazer uma certificação nível associate. E a gente tem aqui, se a gente clicar na certificação, a gente é levado para a página correspondente a essa certificação. E nessa página, a gente tem todas as informações pertinentes a essa certificação. Então, no caso do CCNA, a gente tem a prova, que o código do exame e o nome do exame. Então, a gente tem aqui o código do exame, 200.301. Ele tem um pré-requisito, então ele está falando aqui que não tem nenhum
pré-requisito formal para a realização dessa prova, como eu já tinha comentado. E se a gente quiser conhecer os tópicos dessa prova, a gente pode clicar no código da prova. Isso se aplica para todas as demais. Estou dando exemplo com o CCNA, mas isso se aplica a todas as demais. E você pode verificar posteriormente as demais certificações. No site do exame, a gente pode verificar que existem algumas opções, como verificar os tópicos do exame. Ele vai levar a gente para o Learning Network, que é onde concentram essas informações, e aqui ele vai me descrever quais são as áreas que serão cobradas. Então eu tenho fundamento de rede, eu tenho acesso à rede, conectividade IP, serviços IP, fundamentos de segurança, programabilidade e automação. E exatamente qual a porcentagem que vai ser cobrada de cada tópico nesse exame. E aí uma coisa que eu costumo dizer para todos os meus alunos é o seguinte: para questão de prova, não é questão da vida real, não é questão de trabalho. Para questão de prova, você está focado em passar na prova, você tem que prestar atenção no que está sendo solicitado. Então, por exemplo, aqui a nível de fundamento de rede, ele pede que você explique, né, o papel e a função dos componentes de rede. Ele pede que você descreva, ele pede que você compare. Né? Então, ele vai dizendo aqui exatamente o que vai ser cobrado. Por que eu gosto de enfatizar isso? Porque a gente sempre quer alcançar o nível ótimo ou o nível perfeito para poder executar determinada coisa, independente de qual área seja. Então a gente quer avançar demais no nível e a gente acaba perdendo tempo para executar a prova. Então, quando na verdade ele está pedindo para descrever, e na hora do estudo você está se preocupando em debugar, em fazer altas implementações, não é exatamente esse o objetivo da prova. Para a vida isso é extremamente importante, mas para a prova não é. Então, se você não quiser perder o time para fazer a prova, fique atento ao blueprint e exatamente o que está sendo cobrado. Para facilitar, você pode até baixar essa lista via PDF, né? Então fica mais fácil para você não ficar retornando ao site toda hora. Você pode baixar esse PDF e consultar esse PDF e ir ticando todas as itens que forem sendo cobertos pelo seu programa de estudo. Então é isso que eu queria falar. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se foi útil para você, se fez sentido, então curte, dá um joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até a próxima.